Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também sempre lembrando para vocês que vocês podem acompanhar a programação da RDC TV em qualquer parte do mundo através das nossas plataformas digitais. Então, avisem aí para os seus amigos, seus parentes que não estão morando no Rio Grande do Sul, que queiram nos acompanhar, ou se você mesmo quiser nos acompanhar pelas plataformas digitais, nós temos aí à disposição o nosso site, rdctv.com.br, você coloca barra ao vivo e acessa diretamente o player do nosso site com a programação real time da RDC TV. Se você preferir as redes sociais, estamos aí com live ao vivo de todos os programas no Twitter, no YouTube e no Facebook. Para todas essas redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital e você vai estar conectado conosco com a programação da RDC, com todos os programas também. Se você quiser saber um pouco mais dos bastidores da RDC TV, então você acessa o nosso Instagram, @RDCTV Digital, e você vai saber um pouco mais das internas, dos bastidores aqui da RDC TV. Tá certo? E lembrando que para você interagir conosco tem o Facebook e tem também o nosso WhatsApp. 998 15 99 90 é o número do nosso WhatsApp. Estamos aguardando os seus recados aí. Faça como a Vera Custódio Barbosa, a Vera Barbosa já está nos assistindo aqui via Facebook. E também vários amigos como o André Borges, o Luiz Otis, a Nelly Helena Ribas também, que estão participando da minha watch party aqui pelo Facebook. Dito isso, vamos de imediato aos assuntos de hoje no programa. Dupla Grenal de volta a Porto Alegre, o Grêmio estava aqui perto, estava em Viamão, no Vila Aventura, já treinou no seu CT nesse final de semana. E o Internacional também retornou no sábado lá de Atibaia, interior de São Paulo, e já está treinando aqui em Porto Alegre. E temos seleção brasileira, claro, surpresa para alguns aí na Copa América com a classificação da equipe peruana em cima dos uruguaios. Enfim, é o futebol movimentando essa semana e um mês que é de muita movimentação, especialmente para o Internacional. Para falar desses e de outros assuntos, estão aqui Diogo Rossi, Thiago Rocha, Guilherme Paz e Fúvio Lopes, meu querido amigo, companheiro lá da Rádio Itapuã. Tudo bom, Fúvio? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado à bancada toda. Diego, que recebeu o convite diretamente. Estamos aí tentando levar no áudio e no visual também a ideia que é a Rádio Itapuã, como tu bem citasse. Cumprimentos pelo trabalho que tu e os teus colegas estão realizando lá na Rádio Itapuã, não é? E, inclusive, tu merecidamente recebesse um destaque da nossa entidade como cronista de destaque da capital na festividade que nós tivemos no início do mês passado, dia 10 de junho. Olha, Rogério, eu levei um susto até quando o nosso querido Júlio Sortiga me passou um e-mail e disse: olha, preciso falar contigo, porque tu fosse escolhido cronista de destaque do Campeonato Gaúcho 2019. Isso aí deixa qualquer um lisonjeado, e foi o meu caso, Eu digo, puxa vida, tanto ícones do esporte gaúcho, da crônica esportiva, e um mero comentarista e repórter da Rádio Itapuã foi o escolhido esse ano. Me deixou muito lisonjeado, porque afinal de contas a gente já está há bastante tempo dentro do contexto esportivo, e desta forma eu aproveito então para agradecer à SEG, aos colegas que me deram essa condição de ser agraciado este ano como destaque. Merecidamente, como eu disse, fosse agraciado, porque tu está aí com todo o teu trabalho, não apenas nesse Campeonato Gaúcho, mas ao longo da tua carreira toda. Uma história muito longa. Já temos. Muito bem. Olha aqui, conosco também o José Carlos Torres, nos acompanhando lá de Brasília,
Vandré Silva Alves, abraço de cidreira no nosso litoral aqui também já está conosco. O Vitor Bleide Moraes, que esteve na bancada aqui a semana passada, diz eu também, abraço. Né? O Heraldo Monteiro, abraço a todos. Então, amigos, vão participando, né? Vão mandando os seus recados aqui para o programa, tá certo? Bom, pessoal, faço uma proposta para que nós comecemos falando aí de Copa América, dessa surpresa que foi, porque todos nós acreditávamos que o Uruguai seria o classificado. Não. Não, tu não acreditava. Não, Por quê, tanto é que eu ganhei o bolão de todos os meus amigos. É mesmo? É mesmo. Mas tu apostou no lance diferente. Não, eu apostei em Paulo Guerreiro. Ah. Se o Uruguai travou no Japão sub-22, ele ia travar no Peru. Como é que é? O Uruguai empatou com o Japão, seleção sub-22 japonesa. Certo. O Peru de Paulo Guerreiro ia passar. Eu particularmente fiquei satisfeito. Meu sogro deve estar me vendo lá em São Paulo, vai ficar bravo comigo. Mas acontece o seguinte, é que começou a se criar uma coisa meio mística, tá, em torno do treinador do Uruguai. Tá? Eu respeito o trabalho dele, evidentemente, mas... 13 anos, né? Hein? 13 anos. 13 anos, 13 ok. anos. Mais ou menos, tá, com essa geração uruguaia aí, e especialmente com os dois atacantes. E com os dois zagueiros. E os dois zagueiros, boa lembrança. Então, não tivesse isso, será que o trabalho do Tabárez ia ser tão insensado como foi? É um contexto, né? Exatamente isso. Ele tem o mérito, ele tem a sorte de contar com estes jogadores, mas também o trabalho dele às vezes, pode ficar diminuído por esse fato, né? Porque ele tem 4 jogadores espetaculares. Mas é aquela coisa, o Uruguai já não tinha jogado bem contra o Japão, em Porto Alegre, né? Que foi o jogo que mais se esperava da classificação automática para o Japão. Foi um jogo diferenciado, né? Foi diferente do que a gente esperava. Esperava todo mundo, né? Eu era um, inclusive, que eu digo, o Uruguai tá lá, foi. E não conseguiu. E depois desse jogo contra o Peru, sabe, nada encaixou. O Uruguai parecia que... O Uruguai tinha uma sensação, para mim parecia, que ia ganhar, independente da hora que fosse. E aí o Peru segurou, e era esse a propósito, né? O Peru não queria jogar. Como foi o Paraguai diante do Brasil. Isso aí. Eu não sei se o Diogo Rossi, ele que vem falou muitas vezes do Grêmio, né? A questão do Grêmio, que uma hora achava que ia ganhar o jogo, então estava resolvido. Acho que o Uruguai teve um pouquinho de Grêmio nessa Copa América. Eu achei que teve um pouco de soberba contra o Peru. Total. Achei. Mas aí é que eu digo, essa soberba, se você vê e ouve os pronunciamentos do Tabárez, tá? É a mesma soberba. É a mesma soberba. É que ele fez um jogo espetacular contra o Equador, mas a gente sabe por quê, porque aos 10 minutos, né, jogou contra um time de 10 atletas, e aí depois, né, fica toda essa condição. O jogo contra o Japão é emblemático, porque o Uruguai faz 4 no Equador e vem para Porto Alegre para classificar, e não classifica, empata contra o Japão, 2-2. O Japão também teve seus méritos, conseguiu, né, fazer os 2 gols no Uruguai. Mas lembrando que nesse jogo de Japão e Uruguai, na minha visão, o pênalti que deu o gol para o Uruguai foi muito contestado. Para mim até agora não foi. E tem o pênalti que não foi marcado para o Japão. O Japão. Muitos acham que foi. O Japão poderia ter ganho a partida, se não fosse um erro do árbitro. Exatamente. Foi um erro assim banal ali. É um erro que pesou a camisa, eu acho. Provavelmente. Literalmente. Bom, inclusive, Rogério, eu estava no jogo da seleção, no Beira-Rio, e do lado do nosso espaço, na Rádio Tapuã, estava sentada uma jornalista japonesa. Sim. Conversamos ali com ela, com o tradutor, coisa e tal, filmando para levar imagens, né? E eu consegui conversar com ela e disse, me dá um retrospecto aí da seleção no teu país. Ela chegou e disse assim, olha, veio porque em virtude do convite. Porque é uma seleção jovem, tem 11 jogadores abaixo de 20 anos, tá? Então nós vemos para realmente, pelo convite, e projetar futuramente, porque tenho certeza que nós vamos ser, primeira partida nós já vamos perder, vamos ser eliminados, coisa e tal, vê só. E o Japão eliminou o Uruguai, para ver como é que as coisas, nem a própria cronista japonesa tinha confiança no desenvolvimento da seleção do país dela. Mas mais do que a surpresa da classificação do Peru, e eu não sou como o Guilherme, não apostava mesmo na classificação da seleção uruguaia, é a decepção desses jogos de quartas de final, né?
A gente teve 4 jogos nas quartas de final da Copa América e apenas 2 gols marcados, no jogo entre Argentina e Venezuela. Foram jogos paupérrimos, tanto Brasil e Paraguai, como Uruguai e Peru. O jogo que melhor me chamou a atenção foi um jogo que também não teve gol, que foi Colômbia e Chile. Acho que foi o jogo mais bem jogado, assim, até pelo estilo de jogo das equipes, né? Uma seleção chilena, com uma base já constituída desde o São Paulo, com pouquíssimas modificações da equipe base. E outra Colômbia que já vem aí de um trabalho muito da questão individual e não tanto aí do trabalho do Carlos Queiroz, que está começando agora. Mas jogos muito fracos. Eu vejo com decepção essa Copa América pela apresentação e pelos jogos jogados. Não esperava mais do torneio em si. E o que na opinião de vocês acontece? Será que o futebol está tão pobre, que esses resultados de 0-0 nas quartas de final, só teve um resultado que foi de 2-0 da Argentina sobre a Venezuela. Que é uma enganação o 2-0, né? Hein? O resultado da Argentina contra a Venezuela é uma enganação, né? Não, tudo bem, mas ela é uma enganação, mas ela ainda, vamos dizer assim, ela determina a hierarquia, se não do futebol atual, que possam estar jogando Venezuela e Argentina, mas determina ainda o distanciamento da hierarquia da camisa, Sim. Né, da tradição. Só das isso duas também. seleções. Sim, mas isso aí é uma coisa que pesa. A gente sabe que daqui a pouco um time que tem menor tradição, o time pequeno, ele está em cima. Se ele não faz o gol, daqui a pouco outro time de tradição tem lá 1 ou 2 jogadores que definem a partida. Foi o que aconteceu. A gente pode citar o exemplo da própria Colômbia. A Colômbia, para muitos, apresentava o melhor futebol dentro do torneio, né? E não soube suportar a pompa que criou dentro da competição. Isso é histórico na Colômbia. E é histórico da Colômbia, é histórico, até em cima dessa linha de pensamento. Mas um detalhe, está muito equalizado esse sistema das seleções sul-americanas. Pode-se notar isso, não tem destaque, é o Brasil. Não está se vendo mais isso. A própria Argentina, que era o pavor sul-americano aqui, ninguém está dizendo assim, não, é jogo jogado. Não existe mais jogo jogado. Né? E desta forma eu vejo, por isso que agora o clássico de amanhã, na terça-feira, né, o troço está muito perigoso para o Brasil. Mas não vamos muito longe, né? O discurso do Paulo Guerreiro, na saída do jogo, depois da classificação do Uruguai, ele até cornetou o Muricy Ramalho, que está como comentarista. Ele disse que estava assistindo um jogo no dia anterior e disse que o Muricy falou que o Uruguai era franco favorito, era favoritaço. E ele disse, no futebol não tem mais favorito, ainda mais no sul-americano. Todas as seleções têm a chance de passar. E está aí a prova, o Peru, que para muitos, quando jogou a primeira rodada aqui em Porto Alegre, estava desacreditado, um empate em 0-0, se eu não me engano. Exatamente. Não tinha chances. O Peru é apenas o guerreiro, Aí a prova. Sofreu 3 gols, 3 gols do Uruguai que não foram validados. Eu gostei muito do jogo contra o Peru, de um jogador que o Grêmio tentou contratar, o Zambrano, o zagueiro, muito bem. Ele conseguiu marcar bem o Suárez, incomodar. É um zagueiro bem interessante, né? Claro, não é top de linha, mas foi muito bem. Agora, curioso, e até eu vim me preparando para perguntar isso aí para o Rogério, porque o Galesse fez uma coisa que alguns goleiros fazem, né? Muito estranho isso na cobrança dos pênaltis. Eu não sei se sempre o mesmo lado. Sempre o mesmo lado. E aí ele deu a sorte do primeiro pênalti ter caído do lado dele. O último que fez isso foi o Muralha, que foi parar lá no Japão, né? Exato. Eu particularmente não acho o melhor sistema para o goleiro em defesa de pênalti. Cair sempre para o mesmo lado. Ele só caiu para aquele lado. Mas eu vou te falar a real. Esse vale, e ele teve, vamos dizer assim, a sorte, porque só vale para o primeiro pênalti. Porque no primeiro pênalti ninguém sabe de ninguém. Ninguém sabe de ninguém. Então ele se atirou para um lado. E deu a casualidade de que o Suárez bateu mal, né? O Suárez não olhou para a movimentação do goleiro. Tivesse olhado para a movimentação do goleiro, tinha tocado no outro canto, que foi o que os outros jogadores terminaram fazendo. Realmente. E até favorecido por esse fato de que ele realmente, no segundo pênalti, ele já foi para o lado direito, e aí tu vê que o goleiro tinha essa opção. Gui, o que tu ia dizer, Gui? Não, eu ia até brincar um pouquinho. Pra quem joga videogame, joga FIFA, PES, não sei, normalmente escolhe só um lado e fica se jogando só pra um lado. Uma hora tu vai pegar, meu amigo. Goleiro de não é o mesmo peso, né? Mas goleiro de videogame. Não é o mesmo peso, mas se joga pra um lado, meu amigo, uma hora o botão vai errar. Eu acho muito fraquinho o Galesse. Nossa senhora, limitadíssimo.
E o do Uruguai, o Muslera, já é um pouquinho melhorzinho. Mas não, mas também é. Não, é peito de madeira, né? O Muslera tomou um peito gol. De madeira. Contra o Japão aqui, ele dá um tapa pra dentro da área. Exatamente. O cara cruza e ele dá um tapa pra dentro da área. Isso aí eu ainda vou relevar. Isso é ridículo, né? Porque tem algumas circunstâncias que daqui a pouco tu vai interceptar, a bola sai um pouquinho e tal, e tu termina com a mão para frente. Mas, não sei se foi contra o Japão, ele toma um gol, tá, que ele se atira antes para o lado. É contra o Japão, que foi o jogador... Foi o primeiro gol, não foi? Foi o primeiro gol, que vem da ponta direita. Tá? Aliás, o Muslera, para mim, ele fere a tradição dos grandes goleiros uruguaios. Sim. Com certeza. E o Muslera quem teve Mazurkiewicz, Rodolfo Rodrigues, entre outros. E o Muslera, para mim, barrou o grande goleiro dessa geração, né? O Martin Silva, né? Tavares é apaixonado pelo Muslera e o Martin Silva sempre reserva, né? Eu gosto também do Campanha, do também. Mas aí vem aquela história. Ele está 13 anos lá, o seu Tavares. Dele? Não, maestro. E é isso que tem, né? O Tavares, ele tem muito essa questão dos jogadores no qual ele trabalhou na formação, né? Tanto que o próprio Nico Lopes, jogador do Internacional, ele não tem tantas oportunidades com a seleção uruguaia, por mais que ele tenha feito, por exemplo, a temporada de 2018 muito boa com a camisa do Inter, porque ele não foi um jogador da formação do Tavares. O Tavares não trabalhou na formação desse atleta. Mas seria titular, Mas taticamente não, pelo sistema ofensivo, pela quantidade de gols e passes, mas eu acho que agora mas ele não sabe interpretar o sistema defensivo e tático do Tavares, então ele não vai ser. Por isso. Mas eu acho que vai mudar. Eu acho que o Uruguai vai mudar agora, até porque está chegando o final. Mudar de treinador e mudar de filosofia também, porque está chegando o fim da era Godin, né? O Suárez talvez mais uma Copa. O Cavani e Suárez ainda assim, mais uma Copa. O Godin não, né? O Godin não. Muito bem. Olha aqui, ó, vocês estavam falando em zagueiros. Como é o nome daquele zagueiro do Chile? Grandalhão aquele? O que está jogando do lado do Maripan. Isso, Maripan e Medel é a zaga do Chile. Medel baixinho, é o baixinho. Joga o Medel é o pitbull. E o Maripan joga demais. Onde é que está jogando esse Maripan? Olha, esse é um zagueiro. Vamos ver aqui. É um zagueiro de se observar. Eu acredito que ele está jogando fora da América já. Não acredito que ele esteja jogando no Chile ou algum clube aqui da América do Sul. Guillermo Maripan, é o nome dele. Ele joga... Desportivo Alaves. No Alavés. Está no Alavés da Espanha. Não é da primeira linha do futebol espanhol. Mas foi bem essa temporada o Alavés. E olha, ele é 9'4", né? 25 anos. Bem novo. É um zagueiro de se observar e muito. Pode fazer 1,93, Rogério. Pode fazer história. E outra coisa, e joga como zagueiro, como eu digo, firme, e sabe sair para o jogo também. Quando o Chile compõe 3, ele é um jogador que sabe sair muito bem. Ficou 5 anos na Católica. Tecnicamente sabe jogar bem. Mas essa geração chilena também, ela é acima da média, né? Exatamente. Quando ela terminar, o Chile vai ter que se reconstruir. Até tem alguns jovens jogadores. Já terminou, né? O Maripan, por exemplo, tem 24. O Pulgar, que é o segundo volante, também tem 24. Que é bom jogador. Tá renovando, né? O goleiro já trocou o Arias. O goleiro já trocou, agora é o Arias. Mas eles sofreram isso, tanto que o Chile não foi à Copa do Mundo, não conseguiu a classificação ano passado. Foi bem na transição, né? Foi quando não conseguiram trocar, jogaram com a mas é que também o trabalho, qual foi o treinador que assumiu ali? Agora é o Rueda, né? Não, mas antes do Rueda tinha o argentino lá, Não, quem fez essa... Foi o Bielsa. Sim. Depois Bielsa teve o prosseguimento com o Sampaoli, né? Que ganhou tudo. Que manteve. Tudo. E teve um outro treinador ali que acabou subindo, que fez um trabalho horroroso. Horroroso. O Sampaoli também é um caso a ser estudado. O Bielsa faz, monta e o Sampaoli entra no lugar, né? Ganhou tudo o Sampaoli. Com toda aquela base que o Bielsa fez. Também. E o Chile tem a possibilidade de ser tricampeão da Copa América, né? Ele vem de 2 títulos. Sim. Ele permaneceu aí na disputa agora contra o Peru e depois vai pegar Brasil ou Argentina. Aliás, é o seguinte, o Giovanni Gomes diz aqui, o Brasil passa fácil pela Argentina se não escalar o Fernandinho e colocar 2 para marcar o Messi, que é o homem de criação. Não tem que marcar o Messi. Fernandinho o Messi não vai jogar, né? Fernandinho não vai jogar. Tá Fernandinho não lesionado. vai jogar. Tá. Casemiro volta depois da suspensão. Vai jogar o Casemiro. E de resto vai ser aquele time ali. Só tem com a dúvida na esquerda, né? Felipe Luiz ou Alexandre. Felipe Luiz até ontem, né? Estava ainda sem condições. Mas o grande problema da seleção enxerga é o meio-campo. O meio-campo é muito estático. Não há trabalho.
Bom, para você ter uma ideia, eu tenho saudade, Rogério, de jogadores da característica de Paulinho e Renato Augusto. Por quê? Sim. Porque o Paulinho é o jogador que avança entre as linhas, entra na área, pisa na área, aparece para concluir. E o Renato Augusto é o homem da circulação, põe a bola no chão e pensa o jogo. A gente não tem nenhum dos jogadores com essas características. Enquanto o Tite insistir com o Felipe Coutinho nessa função, perfeito. A seleção não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Eu queria muito ver. Muito lenta, inclusive. Eu queria muito ver o Firmino por ali. Pode ser o Firmino. Que é uma função que ele faz. Sabe o que eu vejo que o Tite possa avançar? É quando o Neymar voltar para a seleção, o Neymar vai jogar não botar o Neymar lá no lado esquerdo. Deixa lá o Everton, tá? Faz o ataque, quer o Felipe Coutinho, bota o Felipe Coutinho pelo lado direito, mas deixa o Neymar ali com aquela liberdade ali. Vai depender do que o Neymar vai fazer no Barcelona agora, né? Na volta. Porque se o Neymar do PSG permanecesse na seleção brasileira, certamente seria isso que iria acontecer, porque é onde ele vem jogando. Pois é, mas no Barcelona não vai ser assim, né? Pois é, e no aí... Barcelona ele vai voltar para o lado esquerdo. Se ele voltar a se destacar na ponta... Ele vai para o lado esquerdo. Ele vai jogar na seleção no ponto esquerdo, vai fazer o quê daí? Aí ele vai ali na função... vai ter que disputar com o Neymar, né? Saca o Everton. Vocês veem alguma possibilidade de que o Tite mude a seleção? Para o jogo contra a Argentina? Para o jogo contra a Argentina? Nenhuma chance. Vai permanecer Felipe Se Coutinho ele não mudou pelo até meio? Agora, vai mudar para o jogo contra a Argentina? Ele não vai inventar moda. É o que ele vem fazendo, tá dando resultado, tá na semifinal, não tá apresentando bom futebol, mas chegou. Mas cresceu muito a seleção no último jogo. Quando ele começou a fazer as jogadas, como se dizia antigamente, pelo flanco, pelo lado. Bota a ponta. E ele fez isso. Só... Ele praticamente identificou dois atacantes do lado direito quando entrou o William. Uma análise a ser observada só, Rogério. Não tem chance do William começar o jogo. Não, é que assim, ó, gostaria. Tem o que a gente pensa e tem o que o Tite pensa. Já viu o Tite mudar alguma coisa para surpreender alguém? Não, ele disse isso na coletiva. Que ele não é treinador desse tipo. Então, eu não acredito, eu duvido. Eu duvido. Independente de adversário, ele não muda o time. Não. É aquilo ali, a cabeça dele é aquela, as jogadas são essas. E o Coutinho está muito consolidado na cabeça dele naquela função, né? Mas sabe que mesmo eu acho que a grande questão da seleção brasileira não é nem tá desorganizado. A Argentina é um time desorganizado. A Argentina não tem um padrão tático. É a nossa principal arma contra a Argentina. O Brasil é um time que a gente vê uma ideia, só que não vê essa ideia sendo colocada da melhor maneira em prática. O Tite tem grandes jogadores, só que com esses jogadores o esquema que ele quer implementar não vem dando certo. O Tite vem utilizando o Gabriel Jesus como ponta, né, gente? E o Gabriel Jesus não é dessa função, não é dali. Eu estava vendo ontem, faz quase 5 anos que o Gabriel Jesus não joga nessa função. Não tem como. Mas aí o Tite vai para o discurso e fala, lá no Palmeiras ele já jogou assim. Mas aí, meu amigo, calma aí, né? As coisas mudam. Em 2016, quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, o Grêmio enfrentou o Palmeiras aqui nas semifinais. Não, nas quartas de finais. Nas quartas finais. E naquele jogo, o Gabriel Jesus virou centroavante. Roger Guedes assumiu a ponta direita. O Gabriel Jesus era o titular da ponta direita e o Roger Guedes era o centroavante. E o Roger Guedes, que foi o nome do final de semana, né? 2 gols na China, num clássico. Olha aqui, o Vinícius Portes está dizendo aqui, enquanto depender de Coutinho, Firmino, Gabriel Jesus, o Hexa não será realidade. E vocês ainda discutem isso? É a cara do Tite isso. Certamente sacará o Everton para o Neymar voltar. Só lembra ele que o Firmino é o atual campeão europeu, né? Não, mas o Coutinho é o principal jogador, o principal jogador. Tudo bem, mas eu acho que ele está dizendo muito mais a composição. Não, é dentro de campo, mas os 3 nomes são indiscutíveis da seleção. Composição, inclusive, futurística, né? Tudo bem, mas por que não dá para fazer uma mexida, então, tática, com esses mesmos nomes aí? Mas é que eu não sei se o Tite quer. Não, o que o Tite não quer, a gente sabe disso que ele não quer. Na cabeça dele, o Brasil está consolidado, Rogério. Daquele jeito. Mas está consolidado. Porque pensa assim, consolidado sem produzir. Qual foram as grandes mudanças que o Tite fez na seleção brasileira desde a preparação para agora? O Neymar saiu porque estava machucado, ele testou o David Neres, o Neres não deu resultado, entrou o Everton. Troca óbvia. Era um ou outro no lugar do Neymar. Troca óbvia. Era o segundo reserva. E a segunda troca, que foi um pouco fora da obviedade, foi sacar o Richarlison para colocar o Gabriel Jesus. Tá. Mas acontece o Richarlison está voltando, né?
Mas também não vai jogar, né? Não vai ser titular, eu acho. Porque o Tite esqueceu o que deu certo para ele nas eliminatórias. Tá? E que durante a Copa do Mundo ele não conseguiu reproduzir exatamente porque ele não tinha o Renato Augusto em condições, certo? Mas o que era? Era não ter o Felipe Coutinho com essa função, com essa responsabilidade de armação e criação. Nós falamos agora aqui, né, o Thiago lembrou bem, o Paulinho e o Renato Augusto. Um deles, pelo menos, um Paulinho, ou alguém com a característica do Paulinho, já melhorava esse meio campo, com Casimiro, o Arthur e um Paulinho. Até mesmo o Fabinho, né? A pergunta que eu faço é, o Paquetá pode fazer isso? Pode. E muito melhor que o Coutinho. O Coutinho, para mim, permanece, mas a função tem que ser do Paquetá. Mas eu acho que até se tu baixar o Firmino um pouco, tá? Deixando o Gabriel Jesus mais enfiado e o Coutinho pelo lado direito, tu já consegue reproduzir melhor isso. Sabe? Isso que a gente vai também para uma análise. Mas o meio-campo da seleção brasileira também é muito estático, porque o Arthur não tem a característica de pisar na área. Se o Arthur tivesse a característica de pisar na área, se pudesse pisar na área... A gente está em gol, né? Não, mas tudo bem. Não, mesmo que ele não tenha, é que o Tite... está deixando o Felipe Coutinho com essa ideia de ser um jogador de área, que o Felipe Coutinho também não é. O Felipe Coutinho ele não é um jogador nem de armar o jogo mais atrás e nem é um jogador de área. Ele é um jogador que ele funciona da intermediária do adversário até a entrada da área. O Tite está tentando com o Felipe Coutinho. E mais nada. Com o Felipe Coutinho, com o Gabriel Jesus, tempos que não voltam mais, né? O Gabriel Jesus foi ponta direita faz muito tempo. E o Felipe Coutinho foi interior faz muito tempo. Então... No Liverpool, olha, deve fazer o quê? Uns 4 anos. Mais até, se duvidar. Mais, se duvidar. E aí? Mas tudo bem, né? O nosso amigo aqui do final 5040, no nosso WhatsApp, que não mandou o nome, se puder mandar depois. 998 15 99 90 é o nosso WhatsApp. Ele disse o seguinte, ó. Uma mensagem para vocês do programa. Nossa seleção é muito ruim. Fórmula 1 e seleção brasileira masculina perderam a graça. O Brasil não tem time para bater essa Argentina, dizer. Tá comparando com Fórmula 1. Também de Fórmula 1, porque não consegue ver o Brasil. Atenção, o filho do Rubinho já ganhou a primeira corrida, hein? Vai sair melhor que o pai, o Dudu. Vai sair melhor. Olha aqui, pra gente passar a regra em Copa América, o Ronaldo Jardim me pergunta aqui, ó. Boa tarde, caso o Brasil se classifique amanhã contra a Argentina, Rogério Amaral, o que tu gostaria de pegar, o Chile ou o Peru? Olha, eu vou dizer assim... em termos do futebol, de time, eu gostaria de classificar do Chile. Não estou nem falando como um adversário melhor para o Brasil. Estou falando em termos de futebol. Agora, como valorização de alguém que esteja aqui, né, no caso o Paulo Guerreiro, eu gostaria da classificação da seleção peruana para a final. Não sei se me fiz entender o Ronaldo Jardim. Eu fico pensando a raiva que o Peru não vai jogar a final com o Brasil, se pegar o Brasil na final. Então, imagina o Guerreiro. Pela goleada do 5-0. Mas aí tem que ser mais inteligente do que foi, né? Porque aquele jogo também... enganoso é uma palavra forte, né? Mas a gente tem que analisar bem as circunstâncias da partida, né? O Brasil acha um gol. O segundo, né? Do Firmino? Não, eu não vou dizer nem do Firmino. O primeiro gol é um gol achado. Não consigo nem me lembrar. Tanto que o Peru estava pressionando nos primeiros instantes. O Peru que estava criando as chances, o Brasil acha um gol. E daí há o lance do Galés que entrega o gol para o Roberto Firmino. Então o jogo é cheio de circunstâncias aquela partida, né? A gente pega o 5-0 e fala, foi um baile do Brasil. Foi um baile a partir dos erros primários, especialmente do goleiro da seleção peruana que a gente estava criticando agora há pouco. Não sei se vai ser tão um jogo jogado assim, se caso o Brasil... E o Alisson fez uma defesa incrível, 1-0 salvando. Repito, o jogo a gente tem que analisar como é que foi a partida, não pegar pelos resultados e imaginar que o resultado reflete o que foi o jogo. Analisar jogo a jogo, porque qual é o retrospectivo da Argentina contra o Brasil? Não, cinco derrotas e um empate? Eu não vejo uma coisa no Brasil nessa Copa América, é evolução. Não tem nenhum jogo melhor que o outro. O Brasil jogou um bom jogo contra o Peru por circunstâncias, como o Thiago Peru disse. Também, Mas pela circunstância, não foi, acho que nem foi pelo Peru. Não, foi tudo... Foi pela circunstância do jogo. Foi tudo O Brasil tudo se deu na o luxo média. naquele jogo de perder um pênalti, Rogério.
No último minuto. E a Argentina, 56 jogos sem escalar o mesmo time, né? Isso. Provavelmente vai escalar o mesmo time agora contra o Brasil amanhã. E mais de 20 anos sem ganhar um título. Sem ganhar um título, né? Então, quer dizer, vai ser um clássico claro que a última vez que a Argentina eliminou o Brasil foi em 93, quando a Argentina se sagrou campeã na Copa América, se não me engano. A gente torce que continue assim, né? A gente torce que continue. Não, até sobre esse jogo, só um detalhe rápido, Rogério. 10 jogadores da seleção argentina não viram a Argentina ser campeã ainda. 10 jogadores da equipe principal da Argentina. Só pra gente entender, a gente fala do futebol brasileiro que vive um momento de instabilidade, e é verdade, vive um momento de instabilidade, mas se a gente for pegar o reflexo dos nossos irmãos, a situação é muito mais crítica, né? 50% não sabe o que é uma vitória. Levantar uma taça, Uma taça, né? Olha aqui, ó, o Paulinho Andrade está assistindo lá em inglês o nosso programa, né? Oh, maravilha, aí em Santa Catarina. Se bem que Santa Catarina hoje está chovendo, né? O tempo tá ruim em Santa Catarina também, mas lá no inglês é sempre bom. Bela resenha, Florianópolis. Dia 14 de setembro nós temos o evento aqui, o Grenal, aquela festa fantástica que o Paulinho Andrade sempre organiza e reúne. O ano passado foi no Zequinha, no São José. Esse ano, em 14 de setembro, vai ser no Aimoré, no Cristo Rei, né? O grande Grenal. É um Grenal porque se reúne, na verdade, jogadores que atuaram por aqui, mas são jogadores que atuaram em outras equipes também, além de Grêmio e Internacional, né? Então, tem o almoço primeiro, né? E tem camisa beneficente, tudo isso. Então, a gente vai divulgar quando chegar mais próximo aí também. Bom, vamos passar para a nossa realidade. Grêmio Internacional já estão aqui de novo, né, em Porto Alegre, treinando, e a gente vai falar sobre essa movimentação dos dois. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique, ok? Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Isso aí, viaje com o Sesc, né? Viaje com tudo, é só você acessar o site do Sesc, sesc-rs.com.br, e ver quais são os pacotes turísticos que estão lá à sua disposição e você contrata o que for mais adequado aí para você, ainda mais nesse período de férias agora. Bom, Grêmio Internacional, eu confesso para vocês que eu estou com uma pulga atrás da orelha com essas informações que eu venho lendo e ouvindo nesse fim de semana com o Grêmio. O Grêmio antecipou a volta dele, né? Lá do Vila Aventura em um dia. E já treinou nos 2 dias lá no CT Luiz Carvalho. Eu não ontem à tarde. Muito bem. Aí é o seguinte... Hoje está amistoso. Contra? Zequinha. B, Tá. São José B. São José Time B. reserva. Tá. Sim, porque o A tá na Série C, Na né? Série C. Líder da Série C. E aí hoje a gente vai ver, então, essa história aí que eu tô com uma pulga atrás da orelha. O Luan, de novo, o Renato está escalando como centroavante. Isso aí. Melhor posição para o Luan para o retorno para tentar recuperar seu futebol. Não Aí- tem a preocupação de marcar, Tá, e o que apenas o de Grêmio fazer gol. faz com os outros 3 centroavantes que tem lá? Mas qual que presta? Bom, aí é outra questão. Quero saber o que ele vai fazer. O que vai fazer com o Entre Felipe tentar Viseu. resgatar o Luan e botar 2 que não estão jogando nada, deixa eu tentar resgatar o Luan. Tá, mas então qual é esse ataque do Grêmio? Vamos lá. Qual é a escalação? Qual é o- Jean-Pierre, Alisson, Tardelli e Luan. Isso aí. Ou Everton, né, no retorno, mas hoje é esse. Não, o Everton não vem tão cedo. A minha dúvida... Não, Jean-Pierre tá... Tu tá fazendo um meio campo com quem? Eu só troquei o André e o Felipe Viseu pelo Luan. Não, tudo bem. Mas aí tu não tem ataque, então. Quem é? O Tardelli vai jogar onde? Na esquerda, no lugar do Everton, até o Everton voltar. É nesse ponto que eu ia chegar. Eu nem discuto a participação do Luan exercendo ali o falso centroavante, que ele já demonstrou a qualidade para fazer isso, tanto que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Com ele, Mas eu discuto mais o sistema, como é que vai se desenhar. O Luan jogando ali, ele precisa que os seus jogadores que vêm de trás deem profundidade ao Grêmio.
O Jean-Pierre, nos jogos com a camisa do Grêmio, ele não vem dando profundidade. 2016, por exemplo, onde o Luan se destacou por ali, o Douglas dava essa profundidade. Tanto que o Douglas era o 1 lá na frente. Aí o Matheus Henrique vai dar essa profundidade? Mas ele vai jogar ao lado do Maicon, o Matheus Henrique, né? Mas então não vai ter profundidade de ninguém. Não, o que eu vejo é que quem pode dar é o Tardelli. O mais próximo de dar essa profundidade é o Tardelli. Vai ficar embolado tudo. Jogar um pouco mais pra frente. Vai ficar embolado tudo no centro. Mas é o mesmo time que vem jogando, só vai mudar o centroavante. Não, peraí, Gui, mas só mudar o centroavante com as características completamente diferentes muda muito. Não, porque tu vai ter um sistema de rotação. O falso 9, o Luan não é centroavante, é falso 9. Pra quem não entende, falso 9 é aquele cara que tá dentro da área, mas não tá. Ele volta pra pegar jogo e tal. O Tardelli vai para centroavante, o Luan vai para a esquerda, o Alisson vem para o meio, o Luan vai para a direita. É que ele gira entre os três. Mas a grande questão é a seguinte, o Grêmio começou também a recuperar a sua estrutura a partir do momento que o Renato colocou o Michel como 5 e deu liberdade, seja para o Maicon, seja para o Matheus Henrique. Isso não tem como fazer agora. Com a lesão do Michel, eu sinceramente tenho dúvidas para ver esse sistema com o Maicon, Matheus Henrique, mais esses 3 homens de frente e mais o Luan. Olha, o Grêmio sofreu, por exemplo, contra o Santos, quando o Grêmio perdeu de 2-1, perdeu aquela enxurrada de gols no segundo tempo, mas no primeiro tempo o Grêmio tomou um baile do Santos. Um baile do Santos e a dupla de volantes era Maicon e Matheus Henrique. O Jeromel e o Cano fizeram uma extraordinária partida dentro da circunstância que foi aquele jogo. Eu só quero ver como é que vai ser o Grêmio nessa temporada. Para mim, o Grêmio está regredindo 2 anos. O Grêmio está regredindo 2 anos e vou lembrar para vocês. O Grêmio, quando já tentou isso e fez isso, o que nós dizíamos? O Grêmio precisa de profundidade. Tá? Aí a grande discussão era justamente essa. O Grêmio joga com um falso 9, eu tenho que ter um centroavante. Até que o Grêmio passou a ter um centroavante. Seja ele qual fosse, mas teve um centroavante. Melhor período. Foi o Barros primeiro, tá? Depois o Jael, o André. Ok, então por isso que eu digo, o Grêmio está voltando 2 anos e nós vamos chegar daqui, estamos começando julho, agosto, não vou dar nem o final de agosto, nós vamos estar discutindo de novo a mesma coisa. Que o Grêmio precisa ter um centroavante. Eu não sei porque assim, tem 2 jogadores neste time atual com o Luan de falso 9 que são muito diferentes daquilo que o Grêmio teve quando o Luan foi falso 9. O Douglas e o Jean-Pierre são jogadores completamente diferentes. Completamente diferentes. O Jean-Pierre é mais lento, né? É um cara mais de passe, ele é mais de encontrar o ponto futuro. E o Tardelli é um ponta que o Grêmio nunca teve. Nenhum jogador fez o que o Tardelli tem capacidade de fazer. O Pedro Rocha não tinha essa característica, porque ele não era um cara que conseguisse somar o homem da frente, né? Ele era mais um construtor de lado. E o Everton, né, ele joga por conta. Ele faz a jogada dele, ele não faz a jogada para os outros. Ou para receber uma jogada de alguém. Então também tem isso, né? Também a gente tem que ver com a característica desses jogadores. Eu vejo muito que... E o Alisson não é o Ramiro, a gente já deixou bem claro exatamente isso. Nós estávamos falando agora há pouco que o Tite tenta reproduzir com jogadores de características diferentes o que ele fez anteriormente com o Paulinho e Renato Augusto. O Alisson é o Ramiro que o Renato não encontrou ainda. Mas a mesma coisa agora. Mas não vai ser o Matheus também. Mas vai tentar agora o Renato reproduzir o que fez lá 2 anos atrás, quando, como disse bem o Diogo, tinha o Douglas. E não existe mais esse jogador. Não existe. Então, no jogo treino de sábado, no coletivo de sábado, titulares contra reservas, eu sei que a intensidade é muito menor, que o estilo é totalmente diferente de uma partida oficial. O esquema aparentemente se mostrou muito interessante, apenas interessante. Por quê? Porque o Luan não guarda nenhum tipo de posição, ele não sabe esperar, né? E o Jean-Pierre teve liberdade, porque ele não tinha um bloqueio de um centroavante para procurar a infiltração dos pontas ou para fazer o gol dentro da área. Sabe qual vai ser a alteração sempre que vai acontecer nos jogos? Vai sair o Jean-Pierre para entrar um centroavante. Não, vem o Tardelli ou vai entrar o PP do lado. Vai ser sempre isso. Eu não sei, eu tenho que ver. Eu não consegui ver esse Grêmio jogando ainda. Mas olha... A gente vai ver contra o Bahia, né? Eu quero... Provavelmente para o bem do Grêmio, eu quero estar errado, mas eu mas é que, Rogério, se o Grêmio contratasse um outro centroavante, caso que isso não vai acontecer, é impossível o Grêmio contratar um outro centroavante para chegar sendo titular, é aquilo que eu falei.
centroavante André, o Felipe Vizeu, deixa o Luan jogar. Os dois não estão fazendo nada. Aliás, é o que diz... Passaram o semestre, a gente passou o semestre brigando quem seria o titular. O Jonathan Schmidt... E a gente não descobriu ainda. O Jonathan Schmidt faz um jogo de palavras aqui, ó. O Luan tem que jogar de falso 9, porque o Grêmio está cheio de 9 falsos. Certeza. Parabéns. Eu não concordo, parabéns. Jonathan, eu não concordo contigo, mas tá, o jogo de palavras é interessante. O que também vale ressaltar é que você tira o Luan da posição onde ele é mais produtivo. Se a gente for pegar os números do Luan jogando na função onde ele vinha atuando, de, entre aspas, armador do Grêmio, são os números mais produtivos em gols, em assistências, em participação dentro do jogo. Então, também tem uma outra coisa, você, vamos dizer, tapa um furo, mas abre uma amplitude num outro campo. A não ser que... Mas tinha o Everton pela esquerda, queria. Mas a não ser... Ele jogava muito com o Everton ali, né? Mas a não ser que, isso que o Thiago está falando, o Grêmio tem identificado nesse momento que naquela função o Jean-Pierre seja melhor que o Luan. Que eu discordo. Não, também discordo. Eu discordo. Tá, mas então bota o Jean-Pierre e tira o Luan. E quando achar que o Luan é melhor que o Jean-Pierre, bota agora. Mas talvez o Grêmio ache que o Luan tem que jogar. O que acontece é, para a função que hoje o Luan seria o melhor, teoricamente o Jean-Pierre é melhor. Mas o Luan ainda é indispensável. A minha discordância com esse esquema é justamente isso. Independente de tu ter centroavantes que não estão dando resultado, tu insistir nessa mudança de sistema de jogo, para mim é um equívoco de parte do Grêmio. Tem uma coisa nisso tudo que eu concordo plenamente com o Renato. Ou com o Grêmio, ou seja lá com quem definiu isso aí. Com o campo. O Luan tem que jogar. Isso é líquido e certo. Agora, eu posso discordar dele ser o falso 9. Agora, o Grêmio toma uma atitude correta. Não vai vender o Luan não vai sair. Não jogar. Tem que jogar. Mas joga onde ele produz. Não, tudo mas bem. Ele foi campeão da Copa do Brasil lá. Luan falso 9. Campeão da Copa do Brasil a campanha começa. Luan falso 9 2017 começou com o Luan falso 9. Mas com quem? Qual era a parceria dele, meu Mas Deus esquece a parceria, deixa mas ele não na pode, função, Guilherme. muda os outros. Guilherme, não é jogo de tênis, Guilherme. Ele não joga sozinho. Mas se o Renato está colocando ele, é porque acredita que o Jean-Pierre tem uma evolução. Agora a gente vai começar a discutir Darlan, Matheus Henrique, Michel e Maicon. Isso, mas só vale pontuar, né? 2017 começa com o Bolanhos de falso 9. Já começa com o Luan jogando recuado atrás. Daí entra o Barrios e sai o Bolanhos. Então, o Luan não mudou de posição. O único ano foi 2016. E a melhor temporada do Luan é 2017. O Luan é escolhido o melhor jogador da América. Número de gols, número de assistências, número de passes. Não pode reescrever a história. Não, assim, eu entendo a justificativa do Grêmio de testar algo novo. Até pelo que apresentou Vizeu e André. Só que eu não vejo razoável você tirar um jogador do melhor posicionamento no qual ele tem em números de assistência e colocar numa posição na qual ele é ok. Ele não é nada demais com o falso 9. Ele é ok com o falso 9. Mas é que também não dá pra tirar o GPR agora. É diferente. O Luan jogando como meio campista, o armador ou o segundo atacante, ele é diferente. Tanto que foi pedido para chegar à seleção brasileira. O detalhe é o seguinte, ele não pode começar a testar muito, que senão, 1º de agosto, o Grêmio está fora de todas as competições, praticamente. Né? Pode perder a Libertadores, a Copa, né? Tudo isso. Aí vai fazer só o quê? Só vai jogar o Campeonato Brasileiro para cumprir tabela? Quer dizer, então, 2019 foi o ano de alguma Tanto é que nessas questões o Thiago Neves não veio para o Grêmio porque só poderia jogar o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tu fica sem o Thiago Neves e tu só joga o Brasileiro. Pois é. Não, e tem outra questão. Isso aí. O período de testes de experimento foi agora. Se o Renato, ainda é hoje. Se o Renato começar, né, com esse sistema, com o Luan de centroavante ou de falso 9, como queiram, é porque ele testou e é da convicção dele, do Grêmio, de jogar assim. Mas, Rogério, se não dá certo hoje... Mas aí tu vê como os primeiros 6 meses do Grêmio foram atrapalhados, né? Agora, no início de julho, você enxerga que nenhum dos dois centroavantes que você tem serve. Você liberou o Jael, que era o centroavante que servia, e vai botar o Luan de falso 9. Pra tu ver como o primeiro semestre do Grêmio se classificou aí dentro da Libertadores da América, avançando na Copa do Brasil, mas foi um primeiro semestre completamente atabalhoado. E eu cravo aqui uma opinião, eu cravo pra vocês, pode me cobrar lá em dezembro. O Grêmio termina a temporada de 2019 com o centroavante da Silva titular. Pode ser, mas com um centroavante. O Vinícius Portes está dizendo aqui, ó, Renato acomodando melancias.
Alguém precisa sobrar aí. A lógica é que seja o Jean-Pierre, que parece ainda estar verde, para ser o maestro do time. Lembrando que em 2016 ele foi ok na função, mas estourou de vez na sua função de origem no meio. Foi o que o Thiago disse agora, né? Que 2017 já foi assim, com Bolanhos, depois o Barrios e o Luan na dele. Bom, vamos passar para o Internacional. Só o Rogério Bastos está dizendo aqui, ó, Fúvio, assistindo esse programa com nomes que são meus ídolos. Rogério Amaral e Fúvio Lopes. Obrigado. É o meu tocaio, o Rogério Bastos aí. Muito bem. Vamos, em seguidinha, falar do Internacional, que parece que está mais tranquilo, pelo menos, nesse aspecto aí de ajuste do time. O 4º Seminário Internacional SESC de Envelhecimento acontece amanhã e quarta-feira, dias 2 e 3 de julho, portanto, no SESC Canoas. O tema deste ano é Envelhecer no Mundo Contemporâneo, Educação, Trabalho e Intergeracionalidade. O encontro conta com a participação de pesquisadores destacados, nacional e internacionalmente, na área de saúde e bem-estar voltados aos idosos, entre os quais estão o professor George Leeson, da Universidade de Oxford, da Inglaterra, e Alejandro Klein, professor pesquisador da Universidade de Guanajuato, no México. Interessados em acompanhar esse evento, podem se inscrever no site do SESC, sesc-rs.com.br, o site do SESC. Você coloca /Seminário de Envelhecimento e já acessa diretamente todas as informações. Lembrando que este 4º Seminário Internacional SESC de Envelhecimento acontece amanhã, dia 2, e quarta-feira, dia 3, no SESC de Canoas. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos para enfocar o Internacional. Hoje, segunda-feira, início de semana, passe no Zafari e abasteça aí a sua casa com as ofertas e delícias do Zafari. Essa questão do Luan ainda, o Ronaldo Jardim aqui está enfocando uma questão de que essa disputa do Renato com o Luan de goleador do Grêmio, isso aí não tem... Não tem influência nisso. O Renato tirou o Luan do time para não ultrapassar o Renato. Não tem influência demais. O Felipe Maranguelo no WhatsApp está dizendo o seguinte, ó, hoje o Grêmio tem apenas 2 titulares absolutos do meio para frente, o Michel e o Cebolinha. O problema é que um está lesionado e o outro não se sabe se voltará. Tá certo. O Michel ele considera titular absoluto, porque só o Michel é o primeiro volante. Só o Michel e o Cebolinha ele considera titulares absolutos. E aí, no time titular, Jeromel e Kahneman? Talvez ele coloque em disputa Maicon e Matheus Henrique. Disputa entre Maicon e Matheus Henrique. Mas para mim o Luan ainda também é titular discutível. Eu tenho essa visão. Escuta, e o Internacional tá águas calmas, é Sangue isso? doce? Até ali, né? Ganhou os 2 jogos treinos, não tem grandes problemas. Volta para Porto Alegre com o Trellis artilheiro. Trellis jogando bem. O Moledo tá treinando bem. Cara, olha, eu estou me lembrando o seguinte, do que o Rodrigo Caetano disse aqui pra gente a respeito do Trellis, lembra? Características peculiares? Não, lembra que ele falou a respeito do Trellis, que o Trellis, né, veio naquela situação de que tinha sido analisado, era um centroavante que tinha o perfil que precisava o Internacional, o contrato do Trellis é até o final do ano e que o Trellis ia ter oportunidade. Tá aí. O Paulo Guerreiro não vai receber férias, né? Isso aí já foi informado pelo Internacional. Então, por exemplo, se teoricamente ele jogar... um ano e pouco parado. Se ele jogar domingo a final... Não tem nem porquê, né? Se domingo ele jogar a final né, da Copa América, quarta ele está em campo contra o Palmeiras. Aliás, o Dourado voltando, né? Dourado voltou, Sim, esse período foi importante para a Moledo recuperação. vai ficar mais um período aí? Só o Moledo que é isso. Mas eu já quero aproveitar e perguntar para o Rogério, que eu sei que ele é um crítico do atleta.
Rodrigo Dourado voltaria para ti como titular do Internacional? Nem para mim, que sou o maior defensor, voltaria com Dourado. Mas tem algumas coisas que são indiscutíveis. Olha, tem Grenal por aí, hein? Mas tem coisas indiscutíveis. Por exemplo, Maicon vai ser titular do Grêmio e Rodrigo Dourado vai ser titular do Internacional. Não, é diferente. O Maicon já até pediu para sair do Grêmio uma vez, o Rodrigo não ia pedir. Não, mas eu não estou dizendo essa diferença, eu estou dizendo em termos de confiança de treinador, de relação com o treinador. Mas depende, jogo decisivo, grupo, entendeu? Nesse aspecto, então não tem, só estou dizendo que nós cogitamos aqui uma disputa do Maicon com o Matheus Henrique, o Maicon não vai, com o Renato, o treinador, o Maicon só sai naquela circunstância que ele saiu o ano passado retrasado. Mas vamos lá, né? 2017. Só ainda sobre o Internacional, o Inter apresentou um futebol mais vistoso com o Rodrigo Lindoso. E a gente vai ver agora, especialmente nesse confronto contra o Palmeiras, a diferença que vai haver nessa estrutura de meio campo, com a saída do Lindoso e a entrada do Rodrigo Dourado. Eu acho que tem joga Rodrigo Dourado, hein? Eu acho que sim, joga Dourado. Não, joga Dourado. Tem uma coisa que me preocupa. O Odair Helman não vai abrir mão de ter um primeiro volante mais defensivo. Não, concordo contigo. Tem só uma coisa, Rogério, que vem de Atibaia para Porto Alegre, que eu não vi, apenas nos foi relatado, e que eu estou muito curioso para saber como que vai ser quando a bola rolar, no jogo oficial. O Internacional fez nos 2 jogos treinos uma coisa que não fazia, marcação sob pressão. Nos 2 adversários, independente da qualidade técnica que tiveram os adversários. Uma marcação alta? Marcação alta. Com o D'Alessandro titular. Mas vai fazer isso contra o Palmeiras para não ver se vai tomar a bola nas costas e tomar uns 5, 6. A minha dúvida é essa aí. Olha o Wendel, meu amigo. Como vai fazer marcação-pressão? Não faz. De qualidade e durante vamos lá, vamos botar 20 minutos. Sem desgastar o seu principal jogador na partida. Mas se num jogo morto, ele já que não tem que marcar, ele dura 70. É uma característica que o Inter está trazendo de lá. Não existe como você fazer uma marcação alta pressão o jogo inteiro. Não, estou falando dos primeiros 20 minutos. Digamos que faça 15. Já não desgasta em excesso da Alessandro. Mas o Inter começou isso fazendo na Libertadores, né? Mas agora parece que é uma característica que está, assim, vai fazer obrigatoriamente. O que tem que mudar no Internacional é a postura fora de casa. A grande modificação de pensamento, não é nem de jogadores, é de pensamento. É mudar o pensamento jogando fora de casa. Não ser uma equipe tão retraída. O divisor de águas é aquela partida contra o Vasco da Gama. Tomara que aquele jogo contra o Vasco da Gama o termo, não pode ser uma mostrou como o Internacional não pode ser se ele quer ter alguma pretensão. Não pode ser uma equipe borrada para jogar fora de casa. Vamos utilizar o termo correto. Não pode entrar já com o freio com de medo do jogo. E as fraldas Não dá. Você joga de fraldão. O problema é o seguinte, tem um grande problema nisso tudo. Eu concordo com o Thiago, concordo com a opinião de você sobre isso, mas o primeiro jogo, depois da parada da Copa América, é o Palmeiras fora de casa numa Copa. Lá no Allianz Parque. Mas é bom que seja assim. Já seja assim. Tomara que já faça no primeiro dia, já então, sabendo que está com a responsabilidade. Já é 220, né? Tem que já começar 1 milhão. É dia 10 lá e dia 17 aqui, né? Aliás, esse julho do Internacional é fantástico. Dos dois, tanto o Grêmio e o Inter são surreais. É um jogo atrás do outro. Mas o Grenal no meio. Mas o do Inter tá bem confortável, porque o Inter é São Paulo, Paraná, Porto Alegre, fica em Porto Alegre, vai para o Uruguai e volta para Porto Alegre. Do Grêmio é um pouco mais complicado. O Grêmio tem o jogo contra o Bahia, joga em casa contra o Vasco da Gama, depois vai até Salvador, volta a Porto Alegre, joga em Porto Alegre de novo, depois vai até as Alagoas pegar o CSA e depois viaja até o Paraguai para pegar o nível dos adversários do Grêmio seja um pouco inferior. Mas o deslocamento é pior. Sim, o deslocamento é pior. O deslocamento é pior. Muito bem. E a gente sabe que o quanto o Renato reclama de pegar avião, né? O Renato reclama. O Renato tá o reclamão, né? Tudo bem. É o gramado. Mas para lembrar que ele tá reclamando, né? Mas a última mensagem de Renato foi portas em automático, que o avião vai decolar agora. O Ronaldo Ferreira está dizendo no WhatsApp o seguinte, tragam um lateral, o Wendel é muito ruim. Internacional campeão ontem, sub-20 do Gauchão, o Eric que treinou com os profissionais lá, chamado para jogar aqui de volta, melhor jogador da partida de novo. Lateral esquerdo. Deve ser promovido agora. Ele já foi promovido, ele só está jogando porque não tem ninguém para botar. Não, promovido, digo, na titularidade com a venda do Iago, é aí que eu estou dizendo. Acho bravo. Bom,
Estamos encerrando, só quero dar último recado do meu tocaio Rogério Teixeira Brodbeck. Não existe isso de falso 9. O que existe é um 9 diferente na forma de jogar, mas sempre será um 9. Será? Será que o Luan vai ser mesmo um 9 por ali? Bom, Fúvio, obrigado pela presença. Venha sempre aí no programa. Muito obrigado. Diogo, Thiago, Guilherme. E agradecendo a sua audiência e o convite para que você fique agora com o Virou Moda. Quem é que apresenta hoje o Virou Moda? A Thaís, o Cláudio. Bom, não importa, vocês ficam com o programa. Você sabe que a titular da apresentação é a Ali Klein, mas a Ali Klein ganhou nenê a semana passada. Um beijo para a Ali, né? E para... Como é o nome do filho? Nós falamos Eric agora. Henry, acho que é Henry. Mas amanhã, Henry, né? Henry, isso. Então, um beijo para a Ali e para o Henry. Nós voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC TV com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.